Boa noite, pessoal. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. É sempre sobre esse Deus e sobre esse amor a nossa conversa, a nossa prosa aqui. É sempre mais do mesmo. O bom é que esse mesmo não é mesmice, porque o evangelho ele pode ser comparado a uma mina, que quanto mais a gente cava, mais água a gente encontra. Todo rio tem uma fonte, né? Toda fonte é pequena. Eu me recordo numa ocasião que nós fomos conhecer a nascente do rio Tietê, um grupo, e um aluno assim, todo desdenhoso, quando ouviu aquele reguinho assim, meio que incrédulo, né? Isso aqui é a nascente do rio Tietê. E o professor disse assim: você nasceu grande? Você não nasceu grande, né? Então é uma metáfora que a gente pode fazer com relação ao evangelho, né? Uma coisa que começa pequenininha assim e vai se alargando, né? Quem não conhece a nascente do rio Tietê é um reguinho, né? E é isso, então, esse mesmo não é mesmice. Hoje nós terminamos o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Antes de falarmos propriamente deste capítulo, eu vou fazer a leitura da pergunta 64 do Livro dos Espíritos. Nós estamos vendo o princípio vital, os seres orgânicos e inorgânicos. A pergunta feita aos espíritos. Vimos que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro? A resposta: ele é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada. Para vós, é um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois tudo deriva de um mesmo princípio. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Complexo e profundo, né? Como tudo do Livro dos Espíritos. Agora partindo para o Evangelho. A grande maioria dos capítulos são encerradas com a orientação de um ou de vários espíritos. Este capítulo não é diferente. A conclusão dele, Kardec escolheu uma orientação de um espírito chamado Simeão, primo de Jesus. Eu fui dar uma pesquisada sobre e vale a pena. Tá? Vale a pena dar um Google para conhecer um pouquinho desse santo, que teve uma participação muito importante na vida de Jesus. Com a orientação desse espírito, Kardec encerra o capítulo 18.
E dentro deste capítulo, Kardec faz uma observação que merece nota. O primeiro pensamento de todo espírita sincero é procurar, na orientação dos espíritos, procurar algo que lhe diga respeito. O capítulo é encerrado com a orientação ou com a instrução de um espírito. E o Kardec está dizendo, primeiro pensamento de todo espírita sincero. Eu acho sensacional esse sincero. É procurar na orientação dos espíritos algo que lhe diga respeito. Então, sabe aquela prosa de assim, nossa, fulano tinha tanto que ter ido no centro quarta-feira, porque o que foi falado lá é para ele. Não tem. Se você pensa isso, não verbalize isso. Pensa só. Né? É uma fala tão recorrente no meio espírita. Nossa, né? Então, você tem que ver o que diz respeito a você. Esse adendo aqui, eu decorei essa fala de Kardec, tá? Todo espírita sincero, primeiro pensamento. Trazer a lição, trazer a reflexão para a sua vida. Né? Essa conclusão, o capítulo, Kardec deu como título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quando eu estava preparando essa fala, vinha no meu Facebook, durante a semana toda, uma frase atribuída a São Francisco de Assis. Essa frase, ela abraça esse título do Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Observe que interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, o título não é Reconhece-se o espírita pelas suas obras, mas reconhece-se o cristão. Uma coisa maior, mais ampla. A frase é a seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Essa é a frase. Eu fui pesquisar para ver se a frase era exatamente assim. Porque internet é terra de ninguém, né? Coloca-se o que quer, do jeito que você que querem. Né? Fui pesquisar a frase para ver se era exatamente assim, era. Pregai o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. E para minha surpresa, apareceu um link dizendo coisas que São Francisco não disse. Fui ler, nesse link apareciam 2 matérias, eu li a primeira, de alguns biógrafos de São Francisco dizendo que, imagina, ele nunca disse isso, ppp. A segunda matéria eu nem li, sabe? Porque se São Francisco não disse essa frase, que pena, bem que poderia ter dito, porque a frase é muito boa. Se foi São Francisco, se foi Joana de Anjos, se foi Gandhi, se foi Madre Teresa, não interessa. Interessa a essência da frase, né? Para você pregar o evangelho pelo exemplo, pela obra. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E Kardec, ele coloca neste mesmo capítulo o mesmo fragmento do Evangelho de Mateus 2 vezes. Leonardo
há dias atrás, falou sobre esse mesmo fragmento. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Então, não é a quantidade de oração que vai determinar ou fazer o reconhecimento da qualidade de um determinado cristão. Não é a quantidade de oração. Até porque a oração, ela é a respiração da alma. Se a gente interiorizar essa definição de oração, uma chavinha vira dentro da gente. Porque a oração, ela é a minha conduta. Ela é o meu jeito de ser, de levar a vida. A oração decorada, ela é importante para abrir o meu canal, para eu fortalecer a minha conexão. Mas eu termino a prece e a minha oração continua no meu jeito de levar a vida. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que vivia o Evangelho. Ela vivia para servir com amor. Uma pobreza material tremenda, mas uma vivência profunda e real do Evangelho. Sempre passava por ela, ia lá no meio das plantas, né? Rezando. Acho tão bonito a senhora aí no terreiro, rezando. Eu rezo logo cedo para ficar livre. Rezo logo cedo para ficar livre. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Essa prosa. Falei, olha que interessante. Ficar livre para viver o Evangelho. Né? E isso, para mim, foi uma lição. E volta e meia que eu posso colocar essa prosa, essa conversa que eu tive com essa pessoa, e eu falo. Eu rezo logo cedo para ficar livre. Mas não é porque a reza dela era uma coisa da boca para fora, né? É porque ela só estava fazendo aquela conexão e depois, bora continuar rezando no jeito que eu toco a minha vida. A oração é a respiração da alma. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Quando os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram assim para ele, quando o reino dos céus, o reino de Deus, vai ser construído aqui na terra? Segundo uma pesquisadora, uma estudiosa do Espiritismo, chamada Dora Encontre, segundo ela, reino de Deus e reino do céu é a expressão que mais aparece nos evangelhos. Só a título de curiosidade mesmo. E quando os fariseus perguntaram para Jesus, o que ele respondeu? Ele está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de vós. Nós temos uma tendência em achar que o reino é um lugar circunscrito, né? É um lugar para onde a gente vai depois que, ou não, depois que desencarnar. Jesus falou muito em reino de Deus, mas ele não deixou uma definição.
Ele fez comparação, ele explicou através das parábolas, mas ele não deixou uma definição do que seja o reino de Deus. Tá? Mas Humberto de Campos, que é também, né, um estudioso, ele diz: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. O reino de Deus é construção interna. É um estado de espírito, é um estado da alma, o reino de Deus. Não um lugar para onde eu vou. Obra divina no coração do homem. Que me leva a pensar que é possível viver o reino de Deus aqui nessa terra. Quando? Muito de quando em vez. Esse estado de plenitude, esse estado de graça, esse estado de agradecimento, proporcionado pelo reino de Deus. Muito de quando em vez, pelo jeito que nós vivemos. Na correria, na preocupação, no automático. Guimarães Rosa, um poeta mineiro, ele diz: felicidade a gente encontra em algumas horinhas de descuido. Algumas horinhas de descuido. Sabe, a gente fica esperando essa felicidade, uma coisa meio apoteótica, né? Ou quando eu tiver, ou quando eu for, ou quando eu conseguir. E aí a felicidade passa e a gente só vai perceber, sabe aquele refrão? Eu era feliz e não sabia? Mas depois que passa, você fala, puxa vida, não é que eu era feliz, hein? Não era que eu fui feliz? Mas despercebido, eu nem notei. Os espíritos, volta e meia, eles nos alertam de que nós usamos os nossos sentidos de maneira muito tosca. E é verdade. A gente não presta atenção, né? Então, horinhas de descuido. É preciso, como diz o refrão, é preciso estar atento e forte, para eu não deixar passar despercebido as horinhas de felicidade que eu posso usufruir aqui. Né? Dizem que, dentro do próprio livro dos Espíritos, que o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso realizado. Olha isso. Instinto. Conforme esse instinto vai se elevando, conforme eu vou progredindo, ele deixa de ser instinto e passa a ser sentimento. Conforme o meu progresso espiritual vai se concretizando, os meus sentimentos vão melhorando. Meu instinto passa a ser sentimento. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Que vontade que é essa? Qual é a vontade de Deus? Porque a expressão vontade de Deus, muitas vezes é usada para justificar uma pisada na bola, uma preguiça, uma incompetência. Sobretudo se eu estiver olhando para o outro, porque é muito mais fácil eu ver o cisco no olho do outro do que a trave no meu. Então, se o alvo é o outro, eu percebo, por exemplo, acha
Olha lá, a pessoa falou que foi Deus que quis. Você acha que Deus quer um negócio desse? Quando você está analisando o outro. Vontade de Deus. Seja feita a sua vontade. Não é estudada, não é conhecida, não é analisada, não é refletida. É feita. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a própria verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer essa verdade, que é a vontade de Deus. Porque conhecendo-a, eu vou aceitar com serenidade aquilo que eu não posso mudar. Aceitação para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Se eu conheço a verdade, entendendo-a como vontade de Deus, eu aceito com mais facilidade. E coragem para mudar as coisas que eu posso. Coragem não é valentia. Coragem é colocar o coração na ação. É isso que a palavra coragem etimologicamente significa. Colocar o coração na ação. Todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso. Porque essa definição também vira uma chave dentro da gente. Eu estou fazendo com o coração. Isso é coragem. Então, serenidade para eu aceitar o que eu não posso mudar e coragem para eu mudar aquilo que eu posso. Conhecendo a verdade, que é a vontade de Deus. Algumas coisas eu consigo mudar. Por exemplo, a minha relação com o tempo cronológico, eu consigo mudar. Duvida? Duvida. Gente, você me olhou? Você duvidou. Que jeito que eu posso controlar o tempo cronológico? Fincando o pé no agora. Que é onde Deus está. Outro princípio que ajuda muito. Deus mora nos detalhes do presente. Deus não está lá no passado. Que quando eu vou para lá, ele não está. Aí eu tenho culpa, eu tenho uma saudade exacerbada, eu tenho remorso, eu tenho arrependimento. E se eu vou para o futuro, eu tenho ansiedade. Deus não está lá. Nem atrás, nem lá. Deus está aqui, agora, no presente. E Ele mora nos detalhes. E para isso eu tenho que estar atenta para ver Deus, para sentir Deus. É difícil, mas não é impossível. Finca o pé no agora. Faça o que você está fazendo. Outra coisa que dá para mudar. A interpretação que eu tenho dos fatos. A interpretação que eu tenho dos fatos pode me trazer a cura ou a doença. Treinar um novo olhar, treinar um novo modo de enxergar a vida, usando uma ótica mais otimista, mais bem-humorada, mais agradecida. Eu debrucei na janela e a banda tocou para mim. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. Assim é, se me parece. Assim é, se me parece. Eu olhei
debrucei na janela e foi para mim que a banda tocou. Ao meu olhar, que eu treino, que eu exercito, para que ele seja um olhar mais agradecido, mais bem-humorado. Tem um princípio que também vale dar um Google, tá? Que é o princípio 90-10. Esse princípio resume-se no seguinte: 10% do que acontece na tua vida é um determinismo. São essas coisas que eu acabei de dizer que eu não dou conta de mudar. E os 90%, claro que isso é dado como porcentagem para ficar uma coisa mais didática, né? Para a gente entender que a grande maioria do que acontece na minha vida é a interpretação que eu fiz com relação a esses 10% que eu não poderia mudar. Eu não posso mudar. Princípio 90-10. Não importa o que aconteceu, tá? Não importa o que aconteceu. Importa o que você faz com o que aconteceu. Sartre já diz isso. Não importa o que a vida fez de mim. Importa o que eu faço com o que ela fez de mim. Eu acho que aqui está um pulo do gato. Como que eu olho isso? Em tudo dai graças. Frase bíblica. Treinar esse olhar mais agradecido faz a diferença na minha qualidade de vida. Tudo isso interno, tudo isso dentro. Como disse o Moacir na aula passada, né? Deus está dentro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tudo está dentro. Molda-se por dentro a chave com que me abro. Tudo é dentro. Sentimento, pensamento e conhecimento qualificam a minha vida interior. É isso que qualifica a minha vida interior. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu sei. Que não vale de nada se eu não externalizar isso no trato com o outro. Que é o caminho mais curto para se chegar a Deus. É o outro. É no trato com o outro que eu me relaciono com Deus. Por isso que a caminhada é abençoada na convivência. Esse espírito Simeão que encerra esse capítulo, quando ele foi se descobrindo uma pessoa ligada à espiritualidade, quando ele começou, ele foi para ele quis virar um ermitão e viver de meditação e de oração. E eu lendo a biografia dele, uma das coisas que eu achei, tá? Porque é uma biografia riquíssima. Quando ele já foi amadurecendo a espiritualidade, ele falou: não, eu tenho que estar convivendo com o outro. Né? Porque a gente ser boazinha na nossa, né? No nosso cantinho, não vou, não quero, não recebo. Você não convive. Precisa o outro. É o trato com o outro que vai mostrar como é que eu estou me relacionando com Deus. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar. Quando os espíritos falam, espíritos com letra maiúscula, né? Ver a parte que nos cabe. Qual a utilidade em fazermos o reconhecimento de um espírito? Se não
eu me colocar nessa lição e eu me autoanalisar. Eu sou, a minha conduta condiz com o que Cristo ensinou? O que tem sido a minha obra? E aí entra um processo que é para toda a vida, que é o processo de autoconhecimento. Curso de autoconhecimento é vendido que nem pão quente, a preço de ouro. Porque ninguém discute a importância da gente se conhecer. É através do conhece-te a ti mesmo que eu consigo ir me aperfeiçoando. Próprio Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos orienta quanto a isso. É o meio mais prático e eficiente para a gente se aperfeiçoar. O autoconhecimento. Para isso, eu tenho que ter 3 princípios básicos nesse processo de autoconhecimento. Mente aberta, honestidade e boa vontade. Eu tenho que ter mente aberta para eu mudar, para eu aceitar o que as pessoas falam para mim. Sobretudo quem é espírita. Porque, em sendo espírita, acredita-se na imortalidade da alma. Então, o espírita ele tem a eternidade como pano de fundo. A coisa não acaba no túmulo. Então, eu preciso estar aberta para essa mudança. Se eu tenho a eternidade, que, aliás, a vida sem a eternidade é uma molecagem. Se eu tenho a eternidade, eu, enquanto espírito, vou viver eternamente. E eu não posso não... Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim, Gabriela? Não. Eu sou assim, gosta, se não gosta? Não. Quem eu fui não me representa. Graças a Deus, eu sou o que sou. Não sou. Quem eu fui não mais me representa. Se eu tenho a eternidade, eu tenho disposição para mudar. Pequeno Príncipe, um clássico da literatura, tem um fragmentozinho que diz assim: se você vem às 4, desde as 3 eu começo a ser feliz. A gente, quando tem um programa muito bacana, um compromisso agradável, a gente já acorda com outro humor. Ai, que delícia, né? Logo mais, né? Que a vida nossa que não tem fim, né? Enquanto espírito, mente aberta para mudar. Honestidade, processo do autoconhecimento, sobretudo comigo. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, como diz a música. Honestidade para eu reconhecer a natureza exata dos meus defeitos de caráter. Reconhecer os defeitos de caráter e, a partir deste reconhecimento, trabalhar para uma transformação. Porque se saber invejoso, por exemplo, ambicioso ou ciumento, sei lá, qualquer defeito de caráter, e não agir, qual a valia que tem? Mente aberta, honestidade e boa vontade. Boa vontade. Vontade é a maior de todas as potências. Sem vontade, nada disso que eu estou falando é possível. Falar é fácil, né? Fazer que é difícil. Porque a vivência do Evangelho não é uma questão de saliva, é de suor, é trabalho, não é falar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Não. O Evangelho
A vivência do Evangelho é suor. E eu encerro com uma frase do educador Paulo Freire. É preciso diminuir a distância entre o que eu digo e o que eu faço, de tal modo que num determinado momento a minha fala seja a minha prática. Que a gente consiga fazer a vontade de Deus, porque ela é a verdade. A minha vontade é fuleira, é material, é ligeira, é tosca. É só você parar para pensar. Ando com uma vontade de... Agora, nesse final de ano, eu estou com vontade de... Vontade de... É sempre material, é ligeira, é tosca, é fuleira. Agora, a de Deus, não. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pelos ouvidos amorosos.